Olá, olá, meus queridos alunos. Estamos aqui então para falar agora do Registro Civil das Pessoas Naturais, especificamente dos itens 106 até o item 118.2, onde ele trata de uma série de atos praticados no livro E e também da adoção, tá? Lembrando que embora a adoção esteja dentro de uma subseção desta seção, né, da seção 8, lá do capítulo 17, a adoção ela não vai para o livro E, tá? Ela vai ser averbada no respectivo livro de nascimento, né, se tratando de maior ou de adoção unilateral, ou se for o caso de uma adoção bilateral de menor, será feito o encerramento do registro ordinário e a inauguração de um novo registro. Então nós já falaremos sobre isso e também algumas questões a respeito dos atos, né, que recebem o registro lá no livro E, são as emancipações voluntárias, a interdição, a ausência, a morte presumida e a união estável. Tá? Então falaremos um pouquinho de cada um deles aqui de maneira praticamente exaustiva. Então serão registrados no livro E da comarca, né, do primeiro registro civil das pessoas naturais, dos menores nela domiciliados, ou seja, a emancipação ela tem referência ao domicílio, então é relativo ao domicílio desse menor que está sendo emancipado que vai vincular a competência territorial do do registrador civil de pessoas naturais, que deverá praticar esse ato de registro. O registro da emancipação, né, decorrente de sentença judicial poderá ser feito a requerimento do interessado ou em consequência da comunicação a ser feita pelo juízo. Tá? Então aquelas questões, né, que a dependência depende, né, efetivamente de tutor, ou até mesmo de dissenso, né, entre os pais para fazer a emancipação voluntária, então suprida aqui através de procedimento judicial, e a requerimento do interessado deverá ser feita então essa emancipação e a comunicação do juízo, né, do respectivo juízo de ofício, dentro do prazo de 8 dias. Tá? Então lembrem, destaque esse prazo aqui, que o oficial de registro civil das pessoas naturais tem que comunicar ao juiz no prazo de 8 dias. A emancipação concedida por sentença judicial será anotada às expensas do interessado, ou seja, também será anotada lá no livro de nascimento, né, dele, no livro A. O registro da emancipação será feito mediante trasladação da sentença, né, oferecida a certidão ou do instrumento, limitando-se, se for escritura pública, as referências da data livre e folha da unidade extrajudicial, sem dependência, né, de qualquer dos casos da presença de testemunhas, mas com assinatura do apresentante. Tá? Então o apresentante ele tem que assinar junto, né, o apresentante desse título. E do registro da emancipação sempre constarão a data do registro e da emancipação, ou seja, são duas datas distintas. Por exemplo, na escritura pública, a data da escritura e a data do registro, ou nas sentenças judiciais, a data da sentença e a data do registro. O prenome, sobrenome, idade, filiação, profissão, naturalidade e residência do emancipado. A data do registro civil das pessoas naturais em que foi registrado o seu nascimento, né, para que seja também comunicada a respectiva emancipação para ser anotada lá no livro A. O nome, profissão, naturalidade e residência dos pais ou do tutor. Tá? Lembrando que aqui, no caso do tutor, tem aquela questão da emancipação judicial. A interdição, quando nós trataremos sobre interdição aqui, as interdições serão registradas no livro E, salvo quando houver seu desmembramento pela natureza dos atos, né, especiais, né, que é os desdobramentos do livro E, para cada uma dessas especialidades, dessas 4 que nós temos aqui para o livro E, mas via de regra sempre vai para o livro E do primeiro registro civil da comarca, independentemente de desdobramento, também será realizado, se for um livro único, todos esses 4 atos que nós trataremos aqui serão efetivamente realizados no livro E. As interdições serão registradas no livro E, com a data do registro, prenome, sobrenome, idade, estado civil, toda a qualificação completa da pessoa, a data da sentença, a vara e o juiz que a proferiu, o nome, a profissão, estado civil, domicílio do curador, que tem que ser indicado, né, no caso de interdição, o nome do requerente da interdição e a causa desta, os limites da curatela quando for a interdição parcial, e o lugar onde está internado o interdito, se nesse caso, né, ele estiver recolhido aqui em algum estabelecimento de saúde ou psiquiátrico, tá, no caso do interditado. Se o registro da interdição será efetuado, né, no registro civil no primeiro, e também será comunicado dentro do prazo de 8 dias. Então, igual lá na emancipação, quando a gente trata da emancipação judicial, o registrador ele tem que comunicar o juiz que expediu, né, essa respectiva interdição no prazo de 8 dias. Registrada a interdição, né, comunicará ao ofício de justiça onde tenha tramitado o feito, para que possa o curador assinar o respectivo termo de compromisso. Então, primeiro registra a interdição, depois será assinado o termo de compromisso, e as mesmas regras previstas, né, ao registro da sentença, que declararem a tomada de decisão apoiada no que couberem. Tá? Então também a tomada de decisão apoiada poderá ser levada a registro no livro E do primeiro registro civil da comarca, ou no único, se for o caso.
Ausência, tá? Antes de passar pela 111, pessoal, da ausência e da morte presumida, eu vou falar com vocês a respeito da união estável da adoção, depois eu retorno aqui para falar da ausência e fazer também a questão relativa à ausência, né, da morte presumida lá no livro C e no livro E, e falaremos também aqui um pouquinho a respeito das questões materiais, né, acerca da ausência, né, de alguns prazos que nós temos que nos atentar aí lá no Código Civil, que está bem, de maneira bem tranquila, tá? Bem exaustiva, de fácil leitura lá no Código Civil, quando vocês se depararem com isso, nas hipóteses de sucessão definitiva, arrecadação de bens, sucessão provisória, na questão de prazos, né, que serão utilizados, se tiver mais de 80 anos, informações que não tenha 5, então falaremos isso respectivamente. Então, saltando aqui, né, do item 111, irei lá direto para o 113, onde as sentenças declaratórias de reconhecimento, dissolução ou extinção de união estável, bem como as suas respectivas escrituras, né, e contratos, né, envolvendo a união estável, serão feitas no livro E da sede, né, onde houver no primeiro da comarca, em que os companheiros têm ou tiveram seu último domicílio. Tá? Então a vinculação territorial está aqui, onde eles têm ou tiveram o seu último domicílio. Constará a data do registro, né, a qualificação completa, nome, prenome e sobrenome dos pais, a data do registro civil das pessoas naturais em que foram registrados cada um deles, né, com seus respectivos casamentos, se houver uniões estáveis anteriores, assim como o óbito de seus cônjuges ou companheiros, quando houver, data da sentença, vara, o nome do juiz que a proferiu quando o caso, data da escritura, né, mencionando o livro, página, folha, o tabelionato onde ela foi realizada, o regime de bens adotado pelos companheiros, está respeitando também, né, as questões relativas aos regimes obrigatórios, e o nome que os companheiros passam a ter em virtude da união estável, que será aqui, né, colocado no registro e averbado depois, e anotado lá respectivamente nos seus assentos de nascimento ou, né, de casamento, se for o caso, se tiver, dessa alteração de nome. Após o aperfeiçoamento dos registros, né, o registrador deverá anotar em todos os atos anteriores, não poderá ser promovido o registro do livro E da união estável de pessoas casadas, ainda que separadas de fato, ou seja, obrigatoriamente elas têm que estar divorciadas ou em situação de viuvez ou até mesmo de anulação de casamento pré-existente, exceto se separadas judicialmente ou extra, né? Então nesse caso pode ser feita a união estável, então a separação de fato não, a separação extrajudicial ou judicial pode sim ser registrada. Então isso aqui tem que constar, se a pessoa se qualificar ali declarando ser simplesmente separada de fato, o registrador não pode proceder ao registro e fará a nota devolutiva respectiva. Porém, em se tratando de separação judicial ou extra, ele tem que efetuar, eventualmente, né, demonstrar isso ou com a escritura pública ou com a respectiva sentença, para que o registrador civil de pessoas naturais proceda ao registro no livro E. E após o registro, né, das sentenças e escrituras, as ocorrências dos itens constantes serão referidas, né, referentes à interdição, emancipação, ausência, morte presumida, serão comunicadas pelo oficial aos que tiverem os registros primitivos para devida anotação. Então, aqui diz respeito a todos os atos que são praticados no livro E, que deverão ser realizados com as remissões recíprocas. Adoção, lá no 117, quando que a gente fará ela? Será feito então o registro da adoção no livro de nascimento das sentenças concessivas de adoção de menor brasileiro ou estrangeiro mediante mandado. Tá? Então aqui, tá, na verdade, embora o item não diga, tá, na verdade a adoção tem que ser bilateral, porque se tratando de adoção unilateral, ou seja, aquela adoção, né, onde o padrasto acaba adotando essa criança, aí vai ser um mero ato de averbação, não precisa de um novo registro. O registro consignará o nome dos pais adotantes, bem como o nome dos seus ascendentes. O registro original de nascimento ou transcrição de nascimento do adotado será cancelado por mandado, ou seja, cancela o originário, se tratando de menor, uma adoção bilateral, arquivando em pasta própria, né, essa remissão do mandado. Certidões do registro, nenhuma observação poderá constar sobre a origem do ato, ou seja, não pode falar que trata-se de adoção. A adoção unilateral do menor ou a adoção bilateral, que seja do maior, será averbada sem cancelamento do registro original. Tá? Destaquem esse item, que é o 117.4, que é muito importante. A adoção do maior será averbada no RCPN em que lavrados o seu nascimento e o seu casamento, quando for o caso, ou seja, averba em ambos, tá? Então não averba em um e anota no outro, será averbada nos dois assentos, né, se ele já for casado. E a critério da autoridade judiciária poderá ser fornecida a certidão para salvaguarda de direitos, ou seja, uma certidão inteiro teor tem que ter autorização do respectivo, né, juiz da vara da infância e juventude, né, se for o caso de criança, ou até mesmo da vara da família, né, no caso de maior. E o filho adotivo titula os mesmos direitos e qualificações do filho biológico, né, que lógico, no princípio já também é celebrado, né, pela própria Constituição Federal, e a adoção será sempre assistida pelo poder público, tá? Muito importante. Tá? Independentemente da adoção ser de menor, né, sob a égide do ECA, ou adoção de maior, será sempre com intervenção do poder público, né, através do juiz.
A ausência, o que eu quero destacar com vocês da ausência? Eu vou trabalhar no sistema, pessoal, aqui com vocês, de falar um pouco a respeito da ausência no material e como que ela vai batendo no registro civil das pessoas naturais. Tá? Para a gente ter essa ideia, né? E fechar essa ideia macro do que é o procedimento de ausência e, por fim, a referida morte presumida. Aqui, pessoal, se tratando da questão da ausência, tá? Nós temos disposições expressas lá no Código Civil de forma muito peculiar, né? Acerca da ausência lá no capítulo 3, né? Da parte geral, em especial do artigo 22 em diante. Tá? Então vai lá do artigo 22 até o artigo 39, que fala a respeito da ausência e da morte presumida em virtude de ausência. Então, primeiro de tudo, tá dentro de sede de direito material. O que acontece, o que é ausência? A ausência é aquela pessoa, né, que desaparece do seu domicílio sem nela haver notícia, ou se não houver deixado representante ou procurador a quem cabe administrar os seus bens. E o juiz, nesse caso, no requerimento de qualquer pessoa, até mesmo o Ministério Público, declarará a ausência e nomeará um curador, né, que é esse curador provisório que fará inicialmente a arrecadação dos bens. Tá? Então, o conceito de ausência está lá no artigo 22 do Código Civil, tá? De maneira tranquila e clara para que isso não aconteça. Declarada essa ausência do juiz, o que a pessoa tem que providenciar? Primeiro de tudo, ela vai providenciar o registro da ausência no livro E do Registro Civil de Pessoas Naturais, onde essa pessoa teve o seu último domicílio. Então a gente vai, né, partir lá para o item 111 das normas, onde trata, né, que o registro das sentenças declaratórias de ausência que nomearem o curador, né, nos termos do artigo 22 do Código Civil, será feito no livro E do domicílio anterior do ausente, né, que é o último que ele deixou, com as mesmas cautelas do registro da interdição, fazendo constar data do registro, qualificação completa, o curador, a data da sentença, o número do processo, o nome do requerente, juiz, tudo que certinho que tiver, que a gente tem lá dentro do que a gente já tem, né, de prática, né, dos registros do livro E, e além, né, da qualificação completa do curador e os limites da curatela. Tá? Então, feito isso, né, primeiro é feito esse registro, né, da ausência inicialmente, depois a gente procede, né, na questão da ausência, dando sequência lá do que ela diz no Código Civil. O próximo passo, depois da arrecadação de bens, vem lá no artigo 26 do Código Civil, onde ele diz que decorrido um ano da arrecadação dos bens do ausente, que é lá da declaração da ausência dele, ou se deixou representante ou procurador em se passando 3 anos, ou seja, se ele sumiu da comarca e deixou o procurador, dilata-se nesse prazo, né, de 1 vai para 3 anos, poderão os interessados requerer que se declare a ausência, né, e se abra provisoriamente a sucessão. Pessoal, então nós temos lá, né, o ato de ausência, né, embora o Código Civil ele dê uma replicada aqui na declaração de ausência, né, e depois a questão da sucessão provisória. Então, o que a gente tem que ter em mente, né, para trabalhar de maneira correta? Aplica-se o 22, né, no caso de desaparecimento, passando do 22 que a pessoa não deixou procurador, depois de 1 ano já terá, né, o registro da ausência dela, aí vai ser o pedido de abertura da sucessão provisória. Essa sucessão provisória ela será averbada na ausência. Tá, ok? Ou, se a pessoa desapareceu do seu domicílio e deixou o procurador, então passados-se 3 anos, né, da sua ausência, né, sem deixar as notícias, o juiz então na mesma sentença ele vai declarar o que? A ausência, que será registrada com o curador, e já na sequência será averbada a sucessão provisória. Tá? Então cuidado com esse instituto dessa forma. Tem que enfrentar assim, se tiver procurador, tem que trabalhar com os 3 anos, aí pratica o ato de abertura pratica o ato da declaração de ausência e a averbação da sucessão provisória no mesmo ato, ou, se for sem procurador, conta-se da declaração da ausência, depois terá esse prazo de 1 ano para que seja averbada efetivamente a sucessão provisória. Então temos lá, né, uma série de itens ali que tratam especificamente da sucessão provisória, e o que nos interessa já lá no artigo 37, que passados 10 anos do trânsito em julgado da abertura da sucessão provisória que foi averbada lá no livro E, né, no registro da respectiva ausência, será concedida a abertura da sucessão definitiva daqueles interessados. Então os bens, né, que são daquelas pessoas interessadas, será recebido por eles, né, em caráter definitivo e não mais, né, em caráter resolúvel, não em provisório. E essa sucessão definitiva será averbada na sequência da ausência. Aí surge a pergunta, mas e se surgir o mandado da sucessão provisória, da sucessão definitiva sem a averbação da provisória? Tem que ser providenciado o registro da sucessão provisória por uma questão de continuidade registral, tá? Então tem que ser feitos os atos de maneira correta para não ter nenhum problema nesse sentido. Porém, esse prazo de 10 anos, né, ele poderá ser reduzido caso o ausente pode requerer, né, sucessão definitiva também, provando que o ausente conta com 80 anos de idade,
ou mais, né? E que de 5 anos datam as notícias últimas dele, né? Então tem uma presunção da própria lei para já a abertura da sucessão provisória no caso de mais de 80 anos e 5 anos sem notícias dessa pessoa. Feito isso, né, passando toda a questão a respeito da sucessão definitiva, que também foi averbada lá no livro E, né, averbada no registro da ausência da pessoa, esse ausente, né, depois dos 10 anos que se referir ao artigo, ou seja, 10 anos depois da abertura da sucessão definitiva, poderá, né, se esse ausente não regressar, poderá ser declarada, no caso dele, né, promovida a sucessão definitiva, os bens arrecadados passarão ao domínio do município ou do DF, né, se não tiver nenhum herdeiro, e se localizados nas respectivas circunscrições, incorporando o domínio da União, situados em território federal. E dentro desse prazo também temos que lembrar que aí será declarada, né, no ato da sucessão provisória, efetivamente, né, da sucessão provisória, que é aquela de 10 anos contados lá da sucessão da sucessão definitiva, que é aquela contada 10 anos após a sucessão provisória ou de 5 anos no caso de desaparecido maior de 80 anos. Nesse caso será deferida a averbação da sucessão definitiva desses bens e registrada a ausência, tá? A morte presumida em virtude de ausência dessa pessoa, que é o que a gente trata lá no item 112. Tá? Então, o ato do item 112, que é essa morte presumida com decretação de ausência, é um ato de registro, tá? Especificamente de registro mesmo, não trata-se aqui de um ato sequencial de averbação lá na ausência, tá? Então, vai ser mencionada na ausência que foi feita a morte presumida dessa pessoa e essa morte vai lá para o livro E. Pessoal, via de regra, o que diferencia para nós aqui a sucessão, né, a questão da morte presumida com decretação de ausência daquela morte presumida que nós temos lá no item 97, que está no livro C. Lá no livro 97, pessoal, aquela morte ela decorre de provável presença daquela pessoa num evento danoso que pode ter causado a morte dela. Então ali seguirá o rito, né, da justificação de óbito, que tem previsão lá na Lei de Registros Públicos, e será feito então o registro de óbito dessa pessoa direto no livro C. Então, se for justificação de óbito, vai direto para o livro C, nos termos do artigo do item, né, 97 das normas. Se for uma morte presumida em decorrência do procedimento de ausência desse aqui que a gente tratou no Código Civil, será feito então o registro da ausência da morte presumida dessa pessoa no livro E. Ambas dois tipos de morte terá, né, a data do registro, nome, idade, profissão, toda a qualificação dessa pessoa, né, que é o ausente, né, que teve a sua morte presumida e declarada, o nome do requerente do processo, a data, sentença, a vara, o nome do juiz que a proferiu e a data provável do falecimento, que deverá ser fixada tanto na sentença que vai para o livro C, no caso de justificação de óbito, como também na sentença que declara a ausência junto com a sucessão definitiva dos bens, aqui para o livro E. Tá? Então trabalhamos com esses dois sistemas. Lá no C é proveniente de justificação de óbito, tá? Nas hipóteses dos feitos prisioneiros em campanha, 2 anos depois do término da guerra, que não teve notícias e que não foi, né, feito o seu óbito respectivamente no boletim de campanha, ou no caso de provável presença, por exemplo, num desastre aéreo, né, onde o avião caiu, que foi comprovado que ele estava a bordo dessa aeronave, então não foi encontrado o corpo dessa pessoa, será feita então a justificação de óbito, que vai lá para o livro C. Porém, se for uma pessoa que desapareceu do seu domicílio, né, passado todos os prazos ali do Código Civil, seja o prazo de 1 ano para 3 na questão de arrecadação com ou sem procurador, passados 10 anos da abertura da sucessão provisória, ou até mesmo, né, 5 anos que essa pessoa desapareceu, já que tinha mais de 18 anos, onde será deferida, né, a sucessão definitiva desses bens, já ali, junto com a sucessão definitiva, será também no mesmo mandado a autorização para a lavratura do assento, né, de morte presumida com decretação de ausência, né, com a declaração dessa ausência, que será levado lá no livro E, nos termos do item 112, tá ok? Então, feito isso, né, nós terminamos essa parte de livro E do Registro Civil das Pessoas Naturais e fica pendente então com vocês somente as partes relativas ao casamento, tá ok? Feito isso, então, até a próxima aula.